Graça e paz, irmãos, paz de Deus, shalom, Shabbat shalom. Meus caros irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo também. Todas as saudações cristãs, irmãos. Eu gostaria, irmãos, de dar uma pequena explicação aos irmãos a respeito dos últimos acontecimentos que estão ocorrendo na humanidade e nós não estamos percebendo. Às vezes nos envolvemos, eu mesmo sou com tantas coisas e o principal, nós vamos deixando para trás, né, irmão? Que é nos prepararmos para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A qual, irmãos, a sua promessa, ela cada vez mais está se efetuando diante de nós, está se realizando. E muitas das vezes, por desconhecimento bíblico, ou apenas por aquele motivo de não, nós temos que orar e o que tiver que acontecer, vai acontecer. Irmãos, isso nós sabemos, mas como cristãos, como servos de Deus, nós devemos ter sim uma obrigação de nós estarmos atentos aos acontecimentos. Isso não é errado, porque é errado você ficar assim envolvendo com tanto entretenimento, e o principal, que é buscar de Deus as coisas do céu, você não busca. Então, isso sempre desagradou a Deus. Deus gosta que nós tenhamos interesse. Deus gosta que nós tenhamos interesse na leitura bíblica, no estudo bíblico, que muitos condenam, não é? Porque não conhecem a necessidade, acham que como é tudo revelado, então você pensa assim, é tudo revelado, irmão. Não, não é bem assim não, irmão. Não é tudo revelado, não. Tem coisa que você tem que buscar. Deus não te dá tudo de mão beijada assim, de qualquer jeito, não. Se for assim, eu vou na igreja lá, abro a palavra em qualquer lugar. Eu já vi irmãos, falaram isso pra mim. Um irmão ancião chegou pra mim e falou assim, ó. Eu falei, irmão, eu fico preocupado na hora da palavra. Eu falei pra ele, com aquela sinceridade que eu tinha quando estava ali, né? Sabe o que ele falou pra mim? Ele falou, nada, irmão, abre qualquer palavra lá e prega e pronto. Falou desse jeito. Quer dizer, irmãos, ele não falou prega e pronto. Abre qualquer palavra e prega. Assim, eu não quero exagerar aqui também. Tenho muito medo, sabe, irmão? Porque as coisas de Deus não são brincadeira. Por isso que eu não gosto de que... é fake news. Irmão, jamais... Eu vou colocar um artigo aqui que eu não tenha pesquisado primeiro. Então, aí você julgue como você quiser. Nós estamos sim caminhando para o fim. Tudo começa, irmãos, em Abraão. Lá em Abraão. Lá já começa. Você pode dizer, mas não é Adão e Eva? Tudo bem, mas eu tô entrando em Abraão, por quê? Para você entender o assunto que eu quero passar. Senão eu vou começar no começo da Bíblia, porque toda a Bíblia indica Jesus Cristo. Se for para mim pregar em Gênesis, eu vou falar de Jesus Cristo. Se eu for falar em Êxodo, vai ter Jesus Cristo para mim pregar. Porque se você olhar, tudo é Cristo. Ele é o primeiro e é o último. Ele é o alfa e o ômega. O Aleph e o Tav, em hebraico, não é? Então, irmãos, presta atenção. Deus fez uma promessa para Abraão. Abraão morava em Ur dos Caldeus. Você já vai entender porque eu estou entrando nisso. Ele ouviu Ur dos Caldeus, irmãos, era um lugar idólatra. Salvo erro, eu não quero aqui também, eu não sou o super sábio, eu não sou nada. Eu nem estudei isso para falar, irmão. A única coisa que eu estudei foi a tradução que eu vou passar para vocês. Mas eu quero que vocês ouçam primeiro em inglês e depois eu vou traduzir. Por que eu vou colocar a tradução do ministro? Para que vocês vejam que o que ele está falando vai fechar justamente com o que está escrito na palavra de Deus, certo, irmãos? Então veja bem, irmãos, Abraão saiu de uma terra que ele era de lá e foi para onde? Foi procurar a terra prometida que Deus havia falado para ele. No caminho, Deus apareceu para ele e falou com ele, Abraão, e não conhecia nem quem era. Ele tinha falado com ele uma vez, sai do meio da tua parentela e vai na terra em que eu te enviar. Olha que fé, ele não sabia quem era que estava falando com ele, ele foi. Mas ele creu que era Deus que estava falando com ele, irmão. Num lugar que existiam muitos deuses, ele conheceu o verdadeiro Deus.
Deus se apresentou para ele, falando com ele. Ele foi, seguiu a voz, deixou toda a sua parentela e foi fazendo a vontade de Deus. Pegou a sua família, a sua casa, sei como é que foi. Sei que ele foi. Naquele tempo não tinha carro, não tinha avião, não tinha nada disso, né, irmão? Era deserto, camelo, cavalo, sei lá. Sei que ele foi fazer a vontade de Deus. Vocês não repara que eu sou simples para explicar. Às vezes nem sei, sabe, irmão? Eu falo assim na simplicidade, irmão. Mas o que eu vou falar tá certo, tá, irmão? Isso eu garanto. E ele foi, e chegou um momento também na caminhada que Deus falou com ele de novo. Disse assim, olha, Abraão, olha para o céu. Se você puder contar as estrelas que estão no céu, e se você puder contar a areia da praia do mar, assim você poderá contar a tua descendência. E ali, irmãos, Deus foi abençoando Abraão, ele foi indo, enfrentou guerras, irmão. Sabemos que ele enfrentou guerras. E, enfim, Deus realmente usou daquele homem, por isso que ele para muitos, né, para nós também, foi um exemplo de fé. Embora nós sabemos que o único Salvador é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas existiram homens que deixaram bons exemplos para nós. E Abraão foi um deles, irmão. Então, chegou um momento, irmãos, que já estava ele com Sara, né, que Sara não tinha filhos, e Deus havia feito uma promessa para ele, que ele ia ser a nação dele, ia ter mais do que as estrelas, mais do que a areia, e Sara não tinha filho, irmão, e aí? Mas só que Sara tinha uma serva que chamava Agar. Quem era Agar? Era uma egípcia. E num determinado momento que Sara pensou que agora eu não vou ter mais filho mesmo, né, não tem jeito, Sara pegou e falou para Agar, olha, você vai lá e dorme com meu marido. Parece uma coisa estranha, né? Mas é que naquele tempo, irmão, era assim que funcionava. Você dorme lá com meu marido e você dá um filho para ele e depois dá o filho para nós cuidarmos e ele vai ser descendente da nação para cumprir o que Deus falou. Ali você observa que Sara quis dar uma ajudazinha, né, para Deus. Deus não precisa de ajuda, irmão. Mas Deus permitiu porque já estava nos propósitos para cumprir o que está acontecendo hoje. Veja bem. Então Deus permitiu, ela teve sim contato com Abraão, teve um filho, cujo nome do filho era Ismael. E logo em seguida, não demorou muito tempo, irmãos, Sara, antes mesmo do Senhor destruir Sodoma e Gomorra, diz a palavra que os anjos foram visitar Abraão e conversaram com ele, e ali Sara fez um bolo que o Abraão pediu, né? E eles falaram com Abraão que estavam ali para destruir Sodoma e Gomorra. E o sobrinho de Abraão, que era Ló, estou resumindo tudo, tá, irmão? Estava morando em Sodoma e Gomorra, certo, irmãos? O que aconteceu? Abraão intercedeu e o Senhor teve misericórdia de Ló, que mandou aqueles 2 anjos na cidade lá, que eles iam destruir, que era Sodoma e Gomorra, mas mandou Ló e sua família subir, e aquele que olhasse para trás se transformaria em uma estátua de sal. Foi o que aconteceu justamente com a mulher de Ló. Nesse período, né, irmãos, todo, houve, enfim, Abraão se escondeu, ou melhor, Abraão não, Ló se escondeu, houve ali tantas coisas que não é necessário explicar, porque não é esse o tema, né? Vamos voltar só em Abraão de novo, isso aí é uma outra parte, senão vai ficar muito longo o vídeo, poderia contar a história inteira, mas aí o vídeo ia ficar enorme. Vamos pular essa parte, vamos chegar lá onde Abraão já teve tido Isaac, já havia nascido Isaac. Sara pensou que nunca ia ter filho, quando os anjos foram visitar ele para falar da destruição de Sodoma e Gomorra, ela achou que era muito velha e riu. Aí o anjo entrou lá na tenda e falou, por que riste? Ah, não ri, meu senhor, riste. Está em 18 de Gênesis, salvo erro. O 18 de Gênesis. Ah, sim, 18 de Gênesis. Riste sim. Porventura há alguma coisa impossível ao Senhor? Eu creio que é 18 de Gênesis, irmãos. Eu não estou com a Bíblia aberta aqui. Mas se vocês quiserem pesquisar, vocês consultem lá. Porque às vezes estou fazendo alguma coisa e eu escrevo, para mim não esquecer. Mas hoje não. Hoje eu só escrevi o discurso, que era em inglês, para o português, para mim poder explicar para vocês que está dentro disso que eu estou falando.
Então vejam bem, irmãos. Agar, seu filho já era maior, embora fosse filho de Abraão também. Isaac foi crescendo junto com Agar, mas era menor. Então, houve um certo desencontro lá entre Ismael e com Isaac. E Ismael era maiorzinho, zombava, fazia pouco caso de Isaac. E Sara viu, quando ela viu, ela até chamava Sarai ainda, não é? Salvo erro. Não sei se já havia mudado o nome. É bom vocês lerem as escrituras. É bom até eu deixar algumas coisas assim mesmo, que vocês vão ler. Por isso que é bom ler e estudar, irmão. Uma coisa é certa, irmãos. Sarai ou Sara não havia gostado nada daquelas brincadeiras de Ismael. Chamou Abraão e disse assim, olha, esse menino não vai herdar junto com meu filho, eu não quero. Por certo, houve ali um choque, uma coisa emocional, não está escrito assim, mas era, quer queira, quer não, Abraão também era pai daquele menino. Por isso Deus não deixou de abençoá-lo, mas para não destruir, irmão, aquele relacionamento que a esposa dele mesmo era Sara. O que ela fez? Ela pediu para Abraão mandar Agar embora com o menino. Então Abraão despediu, deu alimento e tudo, mas chegou um momento que acabou a água, né? E o menino começou a pedir água e não tinha água. E aí ela deixou o menino assim, foi perto de umas pedras e começou a clamar. Ela falou, agora o meu menino vai morrer de sede. Nisso veio um anjo do Senhor, né? E falou com ela que o menino ia se tornar uma grande nação. E logo ali nasceu uma fonte. Tomou água, continuou seu caminho. Irmãos, e daquele menino, Ismael, nasceu uma nação. Que se chamava Ismaelitas, mas que são hoje chamados de árabes. Certo, irmãos? Esses árabes são aqueles que estão ali nos Emirados Árabes, que estão ali na Cisjordânia, naquela região onde tem muito árabe. Mas se você for olhar, você vai ver que eles são irmãos dos judeus. Eles são irmãos dos judeus. É uma briga, irmão, entre irmãos. Então o que acontece? Pode procurar na história. Um era filho da escrava e outro era filho da livre, filho de Sara, entendeu, irmãos? O que acontece, irmãos? Nesse movimento, essas contendas, essas guerras que existiam em Israel, que existem até hoje, geralmente são com países árabes. Geralmente. Há também a Pérsia, que não tem nada a ver com isso, mas também está envolvida em alguma coisa, né? O Império Persa, onde está o Irã, o Iraque, aquela região lá. Mas o importante para Israel, para cumprir o que está escrito, era ele fazer as pazes com os árabes. E o que está acontecendo agora, depois de quase 3.000 anos, mais ou menos isso? Abraão não tinha encrenca com nenhum quando ele estava vivo, né? Porque tudo era filho dele, né, irmão? Mas os irmãos lá, eles começaram a crescer, Abraão partiu e a briga começou, né? E até hoje, né? Vocês veem os conflitos árabe-israelense, aquela coisa toda, né? Conclusão. Hoje, depois de 3.000 anos, mais ou menos, atrás, né? Uma palavra se cumpre. Qual palavra? Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Vamos ver o que está escrito, irmãos? Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Eu quero ser breve aqui, para não acabar muito tarde esse vídeo, porque eu percebo que as pessoas, quando o vídeo é muito longo, eles não gostam, não é? Até falam que não, que é muito longo, né, o vídeo. Então, vamos ver Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Vamos ver o que está escrito? Onde está o Tessalonicenses? Aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 5,
versículo 2. Porque vós mesmos sabeis, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão da noite. Presta atenção. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. E como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para aquele dia não vos surpreenda como ladrão. Glória ao Senhor. Porque todos vós sois filhos da luz, e filho do dia, e não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos a couraça de fé e da caridade, tendo o capacete e a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição e salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por todos nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com eles. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E é o que menos a gente vê nas denominações. É benção, é multiplicação, é isso, é aquilo. E o povo corre e vai atrás, porque o povo está vendo que a crise está aí, o povo quer, não adianta, irmão. E isso está errado. Então, por que está errado? Porque está acontecendo isso agora. Agora, faz 5 dias atrás ou 7 dias atrás, vocês escutem aqui em inglês e eu vou depois traduzir para o português, ok? Isso aqui foi agora, há 7 dias atrás. Ó. Esse aqui é o ministro de Israel, Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Ele manda em Israel, tá? Presta atenção no que ele vai falar. Um momentinho, tá? Eu vou voltar aqui no início. Ok, vamos lá. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Eu vou ter que tirar aqui agora o meu microfone, senão vocês não vão ouvir, tá? Esse é o ministro de Israel que está hoje. Ele falou: obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores, há 3 mil anos atrás, nosso líder Moisés quando estavam para entrar na terra da promessa. Bom, eu vou deixar ele falar, depois eu tenho a tradução ali atrás, eu vou pegar, tá? The site on which a great blessing would be proclaimed, and Mount Ebal, the site of a great curse. Monte Ebal, Moses said o Gerezinho Ebal, né? The people's fate would be determined by the choice they made between the blessing and the curse. That same choice has echoed down the ages, not just for the people of Israel, but for all humanity. We face such a choice today. It will determine whether we enjoy the blessings of a historic peace, of boundless prosperity and hope. Dá para traduzir aqui, mas eu escrevi melhor. The curse of a horrific war, of terrorism and despair. When I last spoke at this podium 5 years ago, I warned about the tyrants of Tehran. They've been nothing but a curse to their own people, to our region, to the entire world. But at that time, falou que Irã é um terrorismo amaldiçoado. That I could see on the horizon. Here's what I said, quote,
the common threat of Iran has brought Israel and many Arab states closer than ever before in a friendship that I have not seen in my lifetime. I said the day would soon arrive when Israel would be able to expand peace beyond Egypt and Jordan to other Arab neighbors. End quote. Now, in countless meetings with world leaders, I made the case that Israel and the Arab states shared many common interests, and that I believed that these many common interests could facilitate a breakthrough for a broader peace in our region. Thank you. Vamos parar aqui, irmãos. Well, you applaud now. Vamos parar aqui. Depois ele refala, agora vocês estão me aplaudindo, agora? Ele fala, esse eu não traduzi, não está escrito aqui também, mas eu entendi. Só que eu não... Ele fala muito rápido, então eu preferi fazer aqui escrito, tá, irmão? Primeiro ele começa a fala dizendo assim, obrigado, senhor presidente, e depois ali, ladies and gentlemen, quer dizer, senhoras e senhores, há mais de 3 milênios atrás, o nosso grande líder Moisés disse ao povo de Israel, quando vocês estavam prestes a entrar na terra prometida, ele disse que eles encontrariam lá 2 montanhas opostas, que era o Monte Gerizim, o Monte da Benção, que seria proclamado ali, e depois o Monte Ebal, né? Que seria o Monte da Maldição. Moisés disse que o destino do povo seria determinado com a escolha que eles fizessem. Não é diferente hoje, irmão. Você tem que ficar na comunhão para você entender. Ou você lê a Bíblia, ou você não lê. Ou você crê na Bíblia, ou você não crê. Ou você crê em Jesus Cristo, ou você não crê. Né? Ah, e você está falando então que nós temos capacidade. Não, eu não estou dizendo capacidade. Se você for para crer, você vai crer. Se não for, também não vai crer. Fica com isso. Pense como você quiser, ok? Vamos continuar lá na tradução. Certo é que, está escrito aqui, com a escolha que eles fizeram entre a benção e a maldição, essa mesma escolha ecoou ao longo dos tempos, foi o que ele falou. Não apenas para o povo de Israel, mas para toda a humanidade. Enfrentamos a mesma escolha hoje. Isso determinará se desfrutamos uma benção de uma paz histórica, de prosperidade sem limites, de esperança, ou sofrer uma maldição, né, de uma terrível guerra de terrorismo e desespero. Quando falei pela última vez, quando falei há 5 anos atrás, pela última vez nesse palco, avisei sobre os tiranos de Teherã, né? Ele havia avisado. Agora, em inúmeras reuniões com líderes mundiais, compartilhei que Israel e os Estados Árabes partilham muitos interesses comuns e solicitei que seria um avanço, e partilhei, ou melhor, que seria um avanço para uma paz mais ampla para a nossa região. Aí ele disse obrigado, foi quando ele falou obrigado aí, todo mundo bateu palma, entende, irmão? Agora, irmãos, agora eu falando aqui, não é mais ele, né? Certo, irmãos? Agora, se eu quiser, eu vou falar aqui pelo Espírito que Deus está me trazendo. Isso está se cumprindo, o quê? Tessalonicenses. Ele já conseguiu a paz com os países árabes. Certo, irmão? Ainda falta o quê? Os palestinos, que na verdade esse nome palestino, muita gente fala Palestina, esse nome foi um nome dado pelos romanos, tá, irmão? Vai procurar na história a fundo que você vai ver. Não foi, não é que aquele povo palestino é a mesma coisa, é os árabes também. São árabes, só que são chamados de palestinos, não é? Certo é que esse povo chamado de palestino, eles são só 2% dos 100% dos árabes que já estão de acordo com a paz. São 2%. Agora veja, 2%, enquanto 98% já está fechado com a paz. Esses 2%
sim, é insignificante diante dos 98%, porque será muito fácil, que são todos árabes, será muito fácil instituir ali uma paz, ou criar ali um pequeno estado, não sei o que eles vão fazer. Mas vai haver essa paz. Porém, irmãos, o que diz a palavra? Quando disserem a paz e segurança, aí virá a repentina destruição. Agora eu pergunto para vocês, irmãos. Você já ouviu pregar isso na sua igreja? Você já ouviu falar isso? Você já sabia isso? Então fique sabendo, você da congregação, você da assembleia. Você da assembleia até prega isso. Você de outra denominação, você que não, se você que é romano, seja lá qual igreja que você for. O Senhor Jesus está voltando. E o que nós vamos fazer agora, irmão? Nós temos que se aplicar na Escritura, se aplicar na leitura da Bíblia, se aplicar em buscar conhecimento, principalmente buscar o principal, que é Jesus Cristo. E parar com essa história, irmão, de ficar aí pregando só uma coisa que vai para lá e vem para cá e não resolve nada. Você saiba que o que Deus tem que fazer na tua vida, Ele vai fazer. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos ficar aqui. Será que nós vamos participar do arrebatamento? Ou será que nós vamos ficar 3 anos e meio aqui? Porque isso daí são teses, não é uma coisa que está específica escrito assim. Você tem que estudar para saber quando é que surgiu esse ensino do pré-tribulacionismo. Porque isso o Senhor Jesus nunca falou que eu venho buscar a igreja e ninguém vai ver eu buscar. Ao contrário, ele falou assim, ó, eu não estou pregando a favor do pré-tribulacionismo, e nem contra. Porque claro que eu quero que fosse pré-tribulacionismo, que eu teria muito desejo que fosse, e que o Senhor tivesse misericórdia e arrebataria a igreja antes dos acontecimentos finais. Mas agora uma pergunta, somos melhores do que os passados? Uma outra pergunta, 7 de Apocalipse fala o quê? João falou o quê? O anjo falou o quê para João? Não estou com a Bíblia aberta, mas eu vou falar aqui. Não vou falar com as palavras corretas, talvez, mas eu vou falar conforme Deus vai me trazendo aqui. Eu já li, certo, irmão? E já estudei também sobre isso. João falou assim, o anjo falou para João, no caso, da onde são estes e da onde vieram? Porque Deus mostrou para ele uma multidão muito grande de todas as tribos, nações e línguas. Irmãos, preste atenção, de todas as tribos, nações e línguas, não é de uma nação só, não é de descendentes de nação. Aí tem uma igreja aí que fala que só ela que vai para o céu, quer dizer, não vai cumprir então aquele 7 de Apocalipse, porque só vai os brasileiros que são naturalizados português, naturalizados italiano. Pensa um pouquinho, você acha que Jesus Cristo vai fazer isso? Não é preciso ser muito inteligente para saber que o Senhor vai salvar de todos os lugares que crerem nele. Então ele vai pegar um pouquinho de cada lugar ou de cada igreja. Não existe exclusivismo. O único exclusivismo que tem é Jesus Cristo, irmão. Acorda. Porque esse exclusivismo que você pega e prega, você está condenando a você mesmo. Será que você não percebeu? Tem uma irmã aí, não sei de onde que ela é, ela andou, eu escutei num canal, meu irmão, que ela está criando doutrinas. Ela disse assim que se você for numa igreja, né? Qual igreja que faz isso? E Paulo disse, saudai-vos uns aos outros. Pelo amor de Deus, irmão, isso daí não é doutrina, era costume da época e é costume até hoje. E outra coisa, a irmã disse que só aí na sua que faz isso, você está enganada, você não viajou. Vai lá para a Itália, vai lá congregar nas Assembleias de Deus da Itália, você vai ver como eles saúdam com ósculo lá. É por causa do teu véu? Vai lá, você vai ver outras igrejas, muitas que usam véu, não é só a sua. Isso não vai salvar você, não adianta você ter o véu, fazer tudo direitinho e ter uma língua desse tamanho aqui, ó. Não adianta, irmão. Você tem que ter em você Jesus Cristo, não é outra coisa. Agora, se a sua igreja, eu não estou falando contra, se a sua igreja crê que tem que ser assim, faça o que você crê, eu não estou contra nada.
Mas não coloque isso como um primaz, como o primeiro, não seria o primaz a palavra, como algo que precisa ter para ser salvo. Não está escrito isso em lugar nenhum, nem o Senhor Jesus não disse isso. Senão o Senhor Jesus falava, aquele que crer e for batizado, e a mulher que usar o véu, e o homem que saudar com ósculo santo será salvo. E quem não fizer isso vai tudo para o inferno. Pronto. Aí então seria. Mas não está escrito. Irmão, se a sua igreja tem esse costume, tudo bem. Mas você não pode condenar os outros. Você tem que ver que os acontecimentos que estão ocorrendo agora, irmãos, estão ocorrendo em Israel e vai cumprir para todos, inclusive para a tua igreja. Se você ficar aí fazendo essas coisas, você pode ficar para trás, irmão. Não pregue igreja, irmão, pelo amor de Deus, para com esse negócio. Prega Jesus Cristo. Aí o que está acontecendo, irmãos? Eu fico até assim um pouco triste, porque eu vou querer ensinar aqui e vão falar que eu estou falando mal. Presta atenção numa coisa. Um lugar aí que eu não vou dizer onde foi, tem uma irmã já de idade, não vou falar nem a idade dela, porque senão pode... Tem tanta gente com espírito contrário que às vezes até pode deduzir, né? Então a gente tem que tomar cuidado. E eu não quero prejudicar a vida da serva de Deus. Ela creu no que está escrito na Bíblia. E hoje parece que os irmãos não querem que creia no que está escrito na Bíblia. Por causa disso, tira a irmã. Por causa disso, ela fala com o esposo larga ela. Onde que já se viu isso, irmão? Uma irmã de idade que precisa do amparo do esposo, do filho. Vai os dois, larga a mulher sozinha lá, agora se vira. Como se ela tivesse pecado ou feito alguma coisa grave. Que coisa que ela fez grave, irmão? Só porque ela não está crendo numa coisa que está sendo, que é errado mesmo. Que a pessoa acha que só ali tem salvação. Isso é errado, não é de Deus isso daí. Certo, irmão? A salvação está em Jesus Cristo. Se você não acredita que a salvação está em Jesus Cristo, acredita que a salvação está naquela plaquinha que você usa lá, você vai ficar com a plaquinha e a igreja vai embora e você fica com a plaquinha. Aí você vai ter surpresa, porque vai ficar um monte agarrado na plaquinha. Se desprende dessa placa, irmão, e se crê em Jesus Cristo. E não despreza os outros das outras denominações, porque não faz a mesma coisa. É porque ora em pé, é porque ora sentado. Esses dias entrou um irmão aí, agora até mudou, ora sentado. Irmão, se eu orar sentado aqui, mas com o meu coração humilhado diante de Deus, Deus ouve a minha oração. E se você orar ajoelhado aí, com ira, com ódio, pensando na mulher do teu irmão, ou falando mal, pensando mal até de mim, que você nem me conhece, entendeu? Mesmo que me conhecesse, Davi orou sentado, tá? Aquele publicano lá orou em pé na sinagoga. Deus não falou que ele estava condenado, Deus justificou ele ainda, tá? Jonas orou dentro de uma baleia. Será que ele está ajoelhado lá, irmão? Tava. Ezequias orou virado para a parede, deitado. Ele estava doente, né? Irmão, pelo amor de Deus, entenda. Se a tua doutrina, lá da tua denominação, está mandando você ajoelhar, você ajoelha. É porque está escrito que todo joelho se dobrará no céu. Mas é claro, você quer saber? Antes de você nascer, você já dobrou o joelho. Você já viu o homem nascer andando, irmão? Até os ateus que não creem em nada já dobraram o joelho, irmão. Porque quando ele nasce, ele não nasce andando. Quando ele começa para querer andar, ele começa a gatinhar. E para gatinhar, ele tem que estar de joelho. Irmão, pensa um pouco. Que não é a questão de joelhar ou de ficar em pé. É a questão de ter o coração. Eu conheci gente que ajoelhava. Mas quando levantava da oração, irmão, só Deus para ter misericórdia, irmão. Que fazia, que tinha prazer de ver a queda do outro. Estava orando. Orar sem vigiar não adianta nada, irmão. Você tem que orar e tem que vigiar. Como é que vigia? Lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, meditando. Mas a Bíblia não foi feita para estudar. Ah, não foi? Depois eu vou fazer um vídeo sobre a vida de Timóteo. Eu vou falar como ele... Vou fazer. Aí você vai ver como é que ele estudou. Então ele não podia nem ser apóstolo, né? Eu vou fazer um vídeo sobre isso, irmão. Deus vai preparar. Agora hoje não vai dar, que está muito tarde. Mas, irmãos, a questão deste vídeo é para despertar que nós não estamos mais no tempo de ficar atrás de muita coisa, não, e mandando os outros para o inferno. Isso aí nós temos que tomar cuidado. Nem julgar os outros, nem tacar pedra nos outros.
Eu não estou atacando pedra em você. Eu estou apenas te alertando que o tempo já chegou. Já está aí, o tratado de paz. O Senhor pode chegar a qualquer momento, como pode demorar, a gente não sabe. Mas que está cumprida a palavra, está. Certo? Agora você fica aí pensando que é só a tua denominação. Sabe o que vai acontecer? Se você ficar pensando assim, ela vai esvaziar, irmão. Ah, é porque são apóstolos, porque não são predestinados. Nada disso. É porque aonde estiver o corpo vai se ajuntar as águias. Se o corpo do Senhor não está mais aí, se o Espírito Santo não está mais regendo, o povo sente e vai embora, irmão. Você não está percebendo, não? Aí você quer colocar a culpa em quem? Em quem que você quer colocar a culpa? Presta atenção, vou terminar agora. Ora a Deus, busca o Senhor, busca Jesus Cristo e para com esse negócio de ficar falando que o outro vai para o inferno e para de ficar largando o filho para a rua porque não está mais na congregação, porque está na Batista, ou porque está na Presbiteriana, ou porque está congregando em outra igreja. Não faz isso. Trata a sua família com amor. Não mistura as coisas. Certo, irmãos? Porque se nós ficar misturando as coisas, o que aconteceu? Houve muita mistura. Agora estão querendo se juntar. Mas agora é para cumprir que vai ter a repentina destruição. Então, antes que essa repentina destruição venha, reconcilia-te com a tua esposa, reconcilia-te com aquele teu filho que você já mandou embora por causa da doutrina da tua igreja, tá? Reconcilia-te. E é o Senhor que está pondo na minha boca para falar para você. Porque se você não reconciliar, irmão, eu não tenho culpa. A mensagem chegou até você. Você não vai dizer que ninguém... Ah, mas está mandando fechar... Está indo contra a congregação. Eu não estou indo contra ninguém, irmão. Fique onde você quiser ficar. Mas seja você um homem de Deus, então. Não coma coisa estragada. Não aceite qualquer coisa. Você está ali, pega a palavra e julgue a palavra mesmo. Ah, eu vou julgar. Pode julgar. O apóstolo Paulo falou, um prega, os outros julga. Porque senão você vai comer qualquer coisa. Você não está percebendo, não, que você está comendo qualquer coisa. Como é que pode um irmão do ministério falar que você chegar na esquina que você não vai voltar mais, que você vai morrer, que o diabo vai te pegar? Isso nunca foi de Deus, irmão. Deus, eu nunca vi, irmão, em nenhum trecho das Escrituras Sagradas, no Novo Testamento, né, que houve isso. Eu posso até dizer que no Velho pode ter tido, né? Que era um outro tipo de forma de se servir a Deus. No Novo Testamento, não. Onde Jesus Cristo começou a organizar a igreja, não. Agora, no Velho Testamento, o povo era rebelde, duro de coração, estavam matando outros. Você quer viver no Velho Testamento? Então você vai ter que guardar tudo lá, então. Aí você vai ficar debaixo da lei, e aí acabou para você, porque quem não estiver debaixo de Cristo não vai ter salvação, meu querido. Então eu estou te dando um conselho, e saiba que esse conselho é para o bem e não é para o mal. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E o nome de Deus seja glorificado. Amém.